E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a pedofilia, e eu havia deixado para nós começarmos agora, sobre a decisão do Papa, a suprema autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Bento XVI, de público reconhecer o caráter criminoso da pedofilia e reconhecendo que a punição deve ser pela justiça dos homens. Isso é um marco que pode significar uma inibição a uma conduta de acobertamento dessa prática criminosa, seja em que setor for na sociedade. Isso tem um significado que ultrapasse os limites da própria igreja, doutora Luísa Helena? Eu acredito que sim, não há dúvida que foi uma decisão acertada, e eu tenho a impressão que ele deve ter pensado muito, refletido muito em como agir diante das denúncias que vinham atingindo a Igreja Católica. Mas eu quero dizer aqui que a nossa discussão, pelo menos o meu ponto de vista com relação à pedofilia, não é absolutamente restrito a um caso que aconteceu na igreja... Na Irlanda ou onde quer que seja. Em Alagoas, não sei o quê. A pedofilia é uma coisa muito maior. E esse é um delito que a gente tem tido contato diariamente nos tribunais. E de todos os lados, né? Aliás, eu devo dizer que eu nunca peguei um caso envolvendo um religioso, ainda, eu nunca peguei. Então, eu acredito que foi muito importante a decisão do Papa, porque ele deve ter ponderado que, neste momento, melhor enfrentar o problema do que fingir que ele não existe. E ele saiu a público, então, colocando a posição da igreja. Achei muito bacana, eu acho que a gente tem mesmo que enfrentar os problemas. É muito errado a gente fugir deles, o que muita gente faz, né? Nós percebemos que há famílias que não querem enxergar o que está acontecendo lá dentro, ou é o marido que bate na mulher, ou ele que estupra a filha mais nova, ou ele pratica atos indecentes dentro de casa, enfim, tudo isso que antes não se falava, as pessoas tinham até vergonha de ir à polícia ou ao juiz falar, né? E quando nós temos um caso sério de abuso sexual de crianças, é difícil durante a audiência. Eu já, alguns anos atrás, eu tive crianças chorando na minha frente. Aí depois a gente foi evoluindo esse tipo de tratamento, e agora a criança não é mais levada para o juiz, é uma profissional, normalmente do conselho tutelar, que conversa com a criança, ou então a gente tem uma psicóloga que vai conversar e o juiz vai assistir de outra sala, para não intimidar. Mas eu vi crianças chorarem muito na minha frente. Então, realmente é uma situação séria. Achei que foi um passo muito correto esse do nosso Papa, de reconhecer e dizer que deve ser punido. Acho que não devemos colocar essa pecha em instituição nenhuma, porque ninguém é mais pedófilo do que o outro. Eu acho que esse é um problema que atinge todas as camadas da sociedade, sem distinção econômica, sem distinção de nível cultural, porque é um outro mecanismo da mente humana que está funcionando. E esse mecanismo é o mesmo que provoca a violência doméstica e que provoca o estupro. Porque nós não temos, graças a Deus, na internet, comunidade de estuprador. O que me deixa... pasma é comunidade de pedófilo, isso existe. Mas há circunstâncias que podem predispor mais a essa prática hedionda. Sim. E, já que se falou na Igreja Católica, a gente não pode deixar de falar do celibato clerical, que saiu o secretário-geral do Vaticano, soltou aquela. Que o problema não é do celibato, é o homossexualismo, e o senhor viu a reação que houve. Então, a indagação, se circunstâncias dentro de instituições, preceitos, normas, o próprio na católica, a questão do celibato, pode predispor, sim, a esse desvio de comportamento? Naturalmente que a palavra vai ser do professor Antônio, mas eu queria dizer o seguinte... Não, mas eu pergunto ao senhor como sacerdote, com todo o respeito, no seguinte sentido, que é a capacidade de sublimação e de autocontrole de uma energia natural e própria do ser humano, que é a energia sexual. Se essa questão da dominação dos impulsos sexuais trazem um transtorno, podem trazer, ou se é alguma coisa que espiritualmente a pessoa consegue controlar.
Eu estava vendo o número de sacerdotes católicos atualmente, são 408 mil. Então, o número dessas pessoas que buscam viver o celibato, que fazem um esforço de viver o celibato, e agora os casos de pedofilia, no fundo, não dá para associar a incidência, até quantitativamente, a relação entre celibato e pedofilia. Senão, o número de pedófilos entre celibatários teria que ser muito maior, se houvesse essa relação. Agora, a experiência que se tem é de que o celibato, ele é, em parte, uma escolha e, em parte, uma submissão a uma condição para muitos. Uma regra. Idealmente, supõe que seja uma escolha. Agora, quem vai viver isso tem que se organizar dentro disso. Nós temos pessoas que tentam ser celibatárias, fazem um tipo de consagração. Então, isto vai se associando com outros fatores. Então, tem pessoas que com a sua identidade heterossexual, identidade homossexual, a maior ou menor capacidade de se relacionar. Nós temos vários colegas que, ao deixar o celibato, acham que a solução é o casamento. Verifica se eles não estão prontos para casar, porque não estão bem consigo mesmo, não têm a sua identidade sexual organizada. Então, eu não vejo a relação com o celibato, eu vejo que o fator pedofilia ele pode se somar com outros fatores. Antônio de Pádua Serafim, encaminhando para o encerramento, né, essa nossa reflexão de hoje, o senhor vê um marco, né, o momento que nós vivemos em que a mídia, em que nós vemos assim, debates acontecendo, inclusive dentro das instituições, existe uma preocupação expressa da sociedade em relação a esse problema da pedofilia, que nós estamos sim de frente para um novo momento com a queda da barreira do silêncio? Eu vejo extremamente positivo a partir da declaração do Papa como uma correção de tudo que foi feito, da maneira como foi conduzida. Acho importante, porque impõe às instituições não só denunciar e não só abrir os seus integrantes para a justiça comum, mas principalmente, antes disso, se pensar quais as causas de ocorrerem questões pedofílicas em suas instituições. E principalmente, quais são os fatores motivadores disso? Eu acredito sim, como falou o padre Márcio, há pessoas com escolhas, há pessoas vulneráveis também dentro do celibato, e eu também acredito que há situações que o celibato favorece, como outras questões, como também algumas pessoas escolhem determinadas atribuições para exercer as suas necessidades, os seus funcionamentos como professores, como outros integrantes. Acho extremamente positivo, vejo que isso permite que as instituições possam estar abertas, vejo que é importante para a sociedade e a sociedade de fato está alerta nesse sentido, e acho extremamente positivo toda a campanha publicitária em todos os lugares desse país com relação à prática pedofílica. Por quê? Porque você está trabalhando com a prevenção de um dano de longo prazo. A gente encontra adultos com problemas graves de funcionamento, tanto do ponto de vista mental, como questões de álcool e drogas decorrentes das experiências traumáticas na infância. Senhores, terminou o nosso tempo. Eu confesso, passou muito depressa. Nós teríamos possibilidade de prosseguir nesse debate, certamente faríamos outro. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo empenho, pelo interesse nesse debate. Terminamos aqui em questão e que fez questão de debater exatamente a queda da barreira do silêncio em torno da pedofilia. Uma reflexão sobre a urgente investigação dos casos, seja quem for o acusado, um basta impunidade e, é claro, atenção também à possibilidade de cura dessa pessoa portadora de doença. Muito obrigada a todos mais uma vez e a você que nos acompanhou, um agradecimento especial. Uma boa noite e você poderá, eu lembro, ver os melhores momentos do Em Questão de hoje no Jornal da Gazeta amanhã, às 7 horas da noite. Até lá.